É interessante esse vídeo, né, que reforça a questão de por tudo que eu faço, vós fazeis e muito mais, mas isso ainda vai levar um tempo, porque imagina a gente fazer as coisas que Jesus fazia sem termos a maturidade moral que necessitamos, né? Seria um desastre. Então, é preciso que amadureçamos moralmente, que viemos, né? Cheguemos a essa evolução que precisamos. Vamos falar então sobre as leis e as forças. E Galileu faz uma comparação para que a gente possa entender um pouco mais. Diz o seguinte: vamos supor se um desses seres desconhecidos que consome a sua efêmera existência no fundo das tenebrosas regiões do oceano recebesse de repente o dom da inteligência. Nossa, imagina aquele animalzinho lá nas profundezas, na escuridão do oceano, de repente ele tem a possibilidade de dar conta do que está acontecendo, a inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de basear suas apreciações num raciocínio lógico, extensivo, a universalidade das coisas. Né? Que ideia ele faria da natureza viva que se desenvolve no meio por ele habitado? Então, primeiro ele tem aquela observação do ambiente onde ele está. E depois do mundo terrestre que escapa ali ao campo das suas observações. Uau, imagina! Então, vamos supor que este vive lá no oceano, na escuridão, e ele recebe todas essas possibilidades. Agora, então, ele vai ter que analisar, olha, começou, né? Trabalheira, e refletir sobre o mundo. Ele partiria, então, das suas vivências, do que aquilo que ele pode ver, né? Não esquecendo que o fundo do mar é escuro. Logo, as suas apreciações seriam baseadas nos seus conhecimentos, nas suas vivências. Então, Galileu continua dizendo: vamos imaginar que depois dele ter feito suas análises, ele então tem a possibilidade de emergir para fora, né? Então, ele analisou aquele contexto, ali está meio desnorteado, meio perdido, tipo assim, uau, quem sou, né? O que está acontecendo? Então, depois disso tudo, ele emerge, ele vai lá para fora, ele sai daquela escuridão do mar e tem contato com a superfície, sei lá, vai para uma ilha, né? Algo do gênero. E quando se deparar com todas as novidades, a claridade do sol, os pássaros, ele deve sair de óculos escuros, né, gente? Que lá na imensidão, e se deparar com a claridade, no mínimo ele vai ficar meio cego, né? Pelo menos momentaneamente. Então, ele se depara com o sol, os pássaros, as nuvens do céu. Então, tudo isso, toda essa novidade lhe proporciona, né, que lhe é proporcionado. Aí, então Galileu pergunta: não seria natural que ele precisasse, que ele precise repensar toda a sua percepção e entendimento de mundo, já que o seu ponto observacional não é mais o mesmo? Verdade, ele teria que fazer isso. O lugar onde ele está agora, né, a claridade, lhe permite uma visão muito mais ampla e nos lembra Galileu. E olha que ele está vendo só aquilo, né? Só aquilo que para ele é uma imensidade. Pois bem, diz ele, essa mesma comparação é feita ao homem que, tão pequenino quanto o animal que vive nas profundezas do oceano, é obrigado a rever os seus conceitos diante da descoberta da infinitude universal, não é? Da perenidade do tempo, que é perpétuo, né? E diz que a nossa percepção, ele diz, a nossa percepção será meramente especulativa, devido que à limitação que ainda nos encontramos, porque embora ele tenha saído, né, emergido e visto toda aquela imensidão,
ainda é meramente especulativo, porque ele está tendo contato apenas com aquilo, né? E ainda nos encontramos, né? A condição que nos encontramos, não poderemos ter o conhecimento de tudo pela condição, né, que nos encontramos, porque em comparação com o universo, nós somos pequenininhos, como a gente estudou semana passada, o universo, o espaço e o tempo, né? Então ele fala que a comparação do animal subaquático, quando chega à margem, é mais ou menos o que acontece com os incrédulos, aquelas pessoas que são extremamente resistentes, que não acreditam na vida após a morte. Então ele faz uma analogia a essas pessoas que negam a existência dos espíritos quando elas desencarnam, chegam na erraticidade, se deparam com o mundo espiritual, com toda essa plenitude, elas percebem que a morte não existe. Então essas pessoas terão que reavaliar, reconstruir suas ideias, não é verdade? Certamente que sim, que terão. Então, para finalizar, ele diz que, diante da visão pequena que possuímos, né, seu único objetivo, o objetivo de Galileu, é expor uma visão geral das leis universais. E Kardec, na nota de rodapé dessa página, ele faz uma analogia interessante. Ele diz: tudo que reportamos ao que conhecemos, tudo reportamos ao que conhecemos, e do que escapa à percepção dos nossos sentidos, não compreendemos. Como não compreende o cego de nascença os efeitos da luz e da utilidade dos olhos. Essa colocação de Kardec é bem interessante, que a gente pode entender um pouco melhor. Então Galileu reforça, né, explicando que há o fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, né? Ou a matéria cósmica primitiva, a geratriz do mundo e dos seres. É o fluido cósmico universal, que dá origem a todas as matérias que existem no universo, como vimos anteriormente, né? E ele diz: não podeis apreciar esta lei em toda a sua extensão, né, por serem restritas e limitadas às nossas forças, né? A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma, ou seja, uma só é a divisa do brasão do universo. Unidade porque é de uma única matéria, do fluido cósmico, e variedade porque, a depender do ambiente, né, do que vai acontecendo, ela vai variando e sofrendo modificações. Não é verdade? Então, remontando a escala dos mundos, ele diz: encontra-se unidade de harmonia e de criação ao mesmo tempo, que uma variedade infinita no imenso jardim das estrelas. Gente, a Gênese nos possibilita, assim, sabe, um viajar pelo universo, uma busca assim, por um entendimento dessas situações. E é o que Jesus nos prometeu, né? É uma doutrina consoladora que não nos deixará na ignorância, né? De onde viemos, como é. A gente pode até nem entender tudo agora, mas a gente começa a perceber que existem, sabe, outras possibilidades, outros mundos, outras situações, e que um dia a gente vai passar por tudo isso. Então, continuando, todas essas forças são eternas e universais, como a criação, né? Sendo inerentes ao fluido cósmico, tudo vem de lá. Elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida. Gente, é uma constante, sabe? Uma constante, a vida é um constante ir e vir. E ele diz: governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem. Então, tem mundos que estão surgindo, outros se aprimorando, outros ainda finalizando sua estada no universo,
cumpriram seu papel. Então, todo esse processo é gerido por uma única força. Então, queridos, estão aí os itens de hoje. Semana que vem nós iremos falar sobre a criação primária e a criação universal. E eu estou assim ansiosa por esse encontro, porque é um material muito cativante, assim, que a gente consegue penetrar na história, né? Se sentir dentro desse contexto. Então, eu desejo uma semana de paz, de harmonia, de muito estudo, de entendimento. Gente, ó, tem áudio sobre a Gênesis. Se a gente não tiver tempo de ler, né, que a gente pode pegar na internet, baixar na internet, nós podemos colocar lá o vídeo, também procurar no YouTube e tem a Gênesis em áudio. Então, a gente só não aprende se a gente não quiser, gente. Desejo tudo de bom para vocês, uma semana de muita paz e harmonia e que Jesus nos abençoe.